Talvez você ache que só o amor atravessa, mas o horror também atravessa. No silêncio de um homem como o vampiro de Niterói. Bem-vindos ao Sussurros do Inconsciente. Sussurros do Inconsciente. Vem comigo hoje falar sobre esse serial killer dos anos 90. Pode pegar o seu cafezinho, o seu chazinho e vir relaxar ou refletir. Marcelo da Costa de Andrade, vampiro de Niterói, assassino em série, matou 14 meninos. Atuou nos anos 90, conhecido por praticar necrofilia e em algumas vezes beber o sangue de suas vítimas. Toda pesquisa, roteiro para esse vídeo foi baseado nesse livro aqui, ó, da Ilana Casoy, Serial Killers Made in Brasil. É muito bom. São as histórias reais dos assassinos em séries brasileiros. Eu vou mostrar pra vocês aqui a parte do vampiro de Niterói, tá? Até daí vocês podem ver a foto aqui, ó, dele. Eu tive que marcar aqui porque eu tô lendo esse livro. E daí o vampiro de Niterói, desculpa, o vampiro de Niterói, ele tá bem mais pra trás aqui, só que eu queria falar dele hoje porque eu já conheci um pouquinho do caso, né? Daí eu resolvi trazer. Eu marquei algumas coisas aqui pra vocês, mas eu também vou contar o que eu lembro, tá? Assim que eu li. Gente, que eu lembro, assim, não dando spoiler do livro da Ilana, mas o que eu lembro que eu li foi que a primeira morte, assim, que descobriram, no caso, foi 2 meninos bem jovens que foram pedir dinheiro, pedir comida. Eles eram muito pobres e aí a mãe deixava eles ir, né, pedir coisas pra comer, dinheiro. Claro que ela tinha muito medo, porque era perigoso, né? Só que ela mantinha orações e não tinha outra opção, né? E isso era em 91, se eu não me engano, dezembro de 91. Aí os dois saíram pra pedir coisas pra comer e pedir dinheiro. E nisso eles encontraram um rapaz que ofereceu dinheiro pra eles, mas que pediu pra eles ir com ele até um local acender umas velas pra São Jorge, acho que era, e que ele daria, acho que 3.000 cruzeiros pra eles. Eles adoraram, né? E não viram maldade no moço. E daí foram com ele. Esse moço era o Marcelo. E ele falou pra eles: a gente vai andar bastante, tá? É um pouco longe. E eles acreditaram. E daí nisso eles entraram num local bem ermo, assim, bem distante. E acabou que o Marcelo enforcou um e empurrou o outro, batendo a cabeça, né? Fazendo sair sangue. Aí depois ele pegou o mais novo, depois que ele fez várias crueldades, que eu também não vou falar aqui, porque se tu quiser entender mais, tu compra o livro da Ilana. Então depois que ele fez várias maldades com o mais novo, ele pegou e matou ele. Ele asfixiou, né? Depois ele fez as maldades com ele. Meu Deus, me fugiu a palavra. Com ele inconsciente, assim, no caso,
desmaiado, né? Aí ele foi lá e abusou do outro. E ele não matou o outro, ele só abusou. E só não, né? Que já é terrível também. Mas eu digo assim, ele não matou. Ele abusou do menino. E depois dormiu abraçado no menino. E o menino tava tão apavorado porque viu o irmão morrer que não conseguiu fazer nada. Daí no outro dia ele foi trabalhar. Ele trabalhava como fazendo panfletagem, assim. E aí ele pediu pro menino esperar ele numa rua lá. E aí ele achou, claro, o menino tava morrendo de medo que o menino ia ficar, mas o menino conseguiu fugir. Estralei meu dedo. E aí esse menino conseguiu ir pra casa, comentou com a mãe que o irmão tinha se perdido. E aí a irmã achou muito estranha aquela história e começou a apertar ele até que ele contou tudo o que aconteceu. E foi aí que eles foram na delegacia e o menino descreveu o Marcelo. E a polícia chamou ele, né? Porque ele levou o menino no local de trabalho. E aí a polícia chamou e o Marcelo prestou depoimento. E disse coisas bem diferentes, assim, do que o menino tinha dito. Inclusive, ele disse que eles tinham dormido juntos em um posto. Mas o cara que trabalhava no posto falou que era impossível, que ele ia ter visto os dois. E ele não viu ninguém aquele dia. Só que aí, quando a mãe do Marcelo foi dar depoimento lá na delegacia, eles viram que o Marcelo tinha uma personalidade meio estranha, meio complicada. E daí começaram a investigar mais ele. E aí começou a surgir mais e mais coisas. E aí o Marcelo começou a contar sobre os crimes. E inclusive levou a polícia onde estavam os corpos. E aí eu tenho anotado aqui. Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. Daí eu tenho anotado aqui o que eles falaram sobre ele, tá? Eu vou ler esse trechinho aqui pra vocês, gente. Eu sei que tem barulhos externos, tá? Só que se eu não gravar agora, eu não vou conseguir gravar em outro momento. Já falei pra vocês que tá bem corrida a rotina. Então vai ter que ser assim. Ó, tem vizinhos falando e gente passando na rua, mas é que é o único momento que eu tenho pra gravar. Eu tenho que aproveitar. Mas em breve isso daí vai acabar, prometo pra vocês. A gente já tá ajeitando aqui um estúdio e vai ficar melhor o som, tá? Então deixa eu ler aqui, ó. Marcelo Costa de Andrade foi considerado pessoa com traços psicóticos de personalidade, provavelmente como consequência de sua infância abandonada. Então, antes de terminar de ler, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Bem novinho, ele foi deixado na casa dos avós. Mas detalhe, ele não conhecia os avós. Era a primeira vez que ele estava conhecendo os avós. Aí ele foi deixado lá pelos pais. E lá ele ficou até os 10 anos. Com 10 anos, que ele já estava acostumado com aquela casa, aquela rotina e tal. Ele foi tirado dos avós e levado pelos pais. Aliás, pais não, pela mãe e o padrasto. Aí ele morou com a mãe e com o padrasto. Aí nessa época, ele ficou lá com eles e tal. Daí a mãe começou a brigar com o padrasto, não tava mais dando certo. Mandaram o Marcelo pra casa do pai. O pai tinha outra esposa. A esposa não gostava muito dele, começou a insistir que ali não era o lugar dele e tal. Aí ele fugiu. O pai não dizia nada quando ele falava sobre isso. Até tem uma entrevista dele aqui. Muito grande a entrevista. Dá pra pegar bem da personalidade dele com a entrevista. Bem do o que era e o que não era importante pra ele. Pra ver como ele é bem diferente, assim, sabe? Depois eu vou falar dessa entrevista. E
e se prostituiu. E ele disse na entrevista que ele se prostituía para ter dinheiro, não que ele gostasse, mas que aquilo fazia com que ele tivesse dinheiro. Então ele conheceu muitos homens. Eu acho que o homem que ele mais permaneceu assim foi um cara mais velho. Eu acho que ele tinha 23, 22 e o cara tinha 48. E ele morou com esse cara. E aí ele morou um tempão com esse cara. E daí depois simplesmente o cara quis ir pra Bahia, uma coisa assim. E não convidou ele, nem mencionou nada assim pra ele, tu quer ir e tal. Mas ele disse que igual ele não queria ir. Só que também, né, tu tá morando há anos com uma pessoa e do nada ela, vou embora. E nem fala pra ti, vamos embora, o que tu acha e tal. Daí eu só queria que vocês entendessem isso. Ele sofreu muitos e muitos e muitos e muitos abandonos, tá? Agora eu vou continuar lendo aqui. Segundo os psiquiatras que o avaliaram nos vários laudos de incidentes de sanidade mental ao longo de sua internação, não era totalmente capaz de entender o mal que fazia. Era frio e não tinha capacidade de se controlar. Foi diagnosticado deficiente mental, doente mental grave, esquizofrenia e psicopatia, portador de distúrbios comportamentais, oriundos da convergência de transtornos mentais. O incidente de sanidade mental é instaurado quando existe a suspeita de que o acusado, em qualquer tipo de crime, possa ser doente mental. O processo fica suspenso e ele é submetido ao exame até que se comprove ou se descarte essa possibilidade. No caso de haver um quadro mental que tenha relação direta com o crime cometido, o réu é isento de pena. Inimputável, né, gente? Quer dizer que ele é isento de pena. E a medida de segurança é aplicada por ser o criminoso considerado perigoso. Essa medida prevê tempo mínimo de internação, 3 anos, mas não tempo máximo. A desinternação fica condicionada à cessação de periculosidade, o que pode significar prisão perpétua em alguns casos incuráveis. Marcelo Costa de Andrade foi absolvido pela justiça por ser inimputável e enviado ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro, para tratamento por tempo indeterminado. Ali, durante sua internação, comandava os bailes de forró nas tardes de sábado como DJ. Segundo os médicos, essa atividade fazia parte de seu tratamento psiquiátrico. Tinha comportamento calmo e exemplar, apesar de dizer que ainda ouvia vozes que ordenavam que ele mandasse crianças para o céu. Então, gente, é o seguinte, ele acreditava que ele era um salvador, que no caso, eu lembro que ele frequentava uma igreja e ele ouvia um pastor dizer que crianças que morrem até os 13 anos, eu acho, vão direto pro céu. Então ele acreditava que se ele fizesse algo muito cruel, essa criança ia diretamente pro céu. Quando ele matava, no caso, as mais velhas, assim, de forma cruel, eles iam pro céu. E o mais novo, não importa como, ia direto pro céu. Na cabeça dele, ele tava salvando essas crianças, porque tava mandando elas diretamente pro céu. Aí quando perguntado por que ele bebia o sangue de algumas vítimas, ele dizia que era para que ele ficasse tão bonito e belo quanto aquelas crianças. Aqui eu tenho uma descrição da Ilana, o que ela falou dele, tá? Vou tirar aqui, eu vou ler pra vocês, porque eu achei bem interessante. Ela fez a entrevista
parece uma criança apesar dos 37 anos, à época da entrevista. Não tem a menor ideia da dimensão de seus atos. Não sente arrependimento pelas vítimas em si, apenas pelas consequências dos crimes para ele mesmo. Isso é bem do psicopata, né? Ele não sente assim aquela, meu Deus, o que eu fiz? Ele sente assim, olha, o que eu fiz com a minha vida? Não tipo, o que eu matei uma pessoa, eu fiz isso ou aquilo. As consequências pra ele é o estrago na vida dele. Sua face é sem mímica, um rosto plácido, sem trejeitos. Sua fala monótona descreve seus atos como quem lê uma lista de supermercado, com muita frieza, como se não se importasse. Não chorou, nem se emocionou em nenhum momento. Ele, inclusive, pediu uma coisa aqui pra ela que eu acho importante botar no vídeo. Durante várias vezes na entrevista, me pediu que lhe enviasse uma bermuda, vestimenta que guardava de cada criança que matava, como lembrança ou troféu. Não enviei. Ele sempre guardava, tirava as bermudas das crianças e colocava dentro de um isopor no armário dele. Isso foi uma das coisas que a mãe dele comentou pra polícia que achava estranho. É que ele fazia coleção de bermudas infantis que tinha no armário dele. E daí a polícia começou a investigar. Então a Ilana, ela até conta nesse livro aqui que depois da entrevista feita com ele, foi ela e mais alguns colegas. Eles ficaram todos mal. E ela ficou 4 dias de cama depois dessa entrevista, pela forma como ele descreve os crimes sem alma nenhuma, sem dor nenhuma, sem sentimento nenhum. E eu não vou contar, se tu quiser ver, a entrevista tá toda aqui. É uma entrevista enorme e pergunta muita coisa pra ele, desde as mais simples e de todos os crimes, assim, de vários, todos não, né? De vários crimes, assim, dos primeiros crimes que ele cometeu, sabe como que foi e tal. E ele responde na maior frieza. Então tá aqui nesse livro a entrevista. E eu até observei assim na entrevista que é feito umas perguntas pra ele que ele mesmo não entende. Por exemplo, assim, tem uma pergunta que me pegou muito, que perguntam pra ele assim: e o seu pai? Como que ele era? Mas eles já tinham perguntado do pai dele, só que eles queriam entender. Era uma pergunta assim: Mas como que o seu pai era? Uma coisa assim. Só que eu entendi que eles quiseram perguntar isso pra saber assim, como que teu pai era. Do tipo, ele era um pai presente, ele era carinhoso, o que ele fazia e tal. E ele falou a profissão do pai dele. Ele era tal coisa. Então, tipo, as respostas dele são bem curtas, bem secas. E nada tem sentimento. Nada tem sentimento. Inclusive tem uma sequência de perguntas que ele só fala não. Então são muito rápidas e muito frias, né? As perguntas. Mas agora nós vamos para a parte psicanalítica da coisa. Vamos desvendar um pouquinho dessa mente perversa. Vamos ver o que a psicanálise diz sobre o vampiro de Niterói. O Freud, ele descreve o desenvolvimento psicossexual infantil. Ele vai descrever assim por uma sequência de fases, que seria a oral, anal, fálica, latência e genital. Então são essas 5 fases, tá? E ele fala aqui uma interrupção no caso traumática nesse percurso, ela pode causar frações ou regressões.
violência desde muito cedo, né? Até inclusive esses avós que ele ficava, esqueci de falar. Mas parece que ele apanhava bastante, inclusive vassourada na cabeça, assim, ele apanhava. Então esses traumas podem ter contribuído para o surgimento de uma estrutura perversa, né? No sentido psicanalítico, em que o sujeito encontra prazer justamente onde o interdito opera, que no caso seria no corpo. No caso dele, né? Seria no corpo, nos mortos, no sangue, na criança, na violência. E aí nós podemos falar também, no caso dele, de repressão e retorno do recalcado, né? Que ele dizia assim: eu mato para salvar essas crianças. Então, essa fala dele, ela pode nos revelar algo importante, que ele constrói um discurso justamente para ele poder justificar esses atos. Por trás disso estão os retornos desses desejos inconscientes, reprimidos e violentos, sabe? Então, o que acontece quando o recalque ele falha? No caso, ele falha, o recalque falha e o que tá escondido, puf, vem à tona. E de forma, às vezes, bem violenta, assim, bem forte. O que mais a gente percebe na história do Marcelo é uma falta de afeto muito grande, né? Ele foi rejeitado várias vezes. E essa ausência, ela pode gerar uma busca bem doentia, assim, por controle e domínio sobre o outro, né? Como se ele tentasse à força ter aquilo que ele nunca teve, sabe? Eu acho que é isso. Acho que o nosso assassino em série de hoje é bem pesado, assim, bem complicado de ler tudo sobre ele. Uma vibe muito pesada. A coitada da Ilana Casoy ficou 4 dias de cama depois da entrevista, então eu acho que vamos parar por aqui. Acho que deu pra entender um pouquinho. Claro que em nenhum momento eu tô dizendo que ele foi assim porque passou por tudo isso, porque vamos nos atentar que existe gente que passa por isso, passa por coisas horríveis e não se torna um assassino em série, né? Só que a questão é que ele é um psicopata. Então, toda a estrutura dele contribui também, né? Tudo que ele passou foi contribuindo. Talvez o mais assustador não seja o monstro que mata, mas o silêncio que forma o monstro. No fundo, todos nós carregamos algo sombrio, mas em alguns esse algo transborda. Se esse vídeo te fez pensar um pouquinho, então os sussurros do inconsciente, ele cumpriu seu papel de hoje. Volte sempre que quiser rever, pra pensar, pra relaxar ou simplesmente dormir ao som da mente que nunca cala no sussurros do inconsciente. Sussurros do inconsciente. Obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar um like, de deixar qualquer comentário para ajudar o canal e outras pessoas a alcançarem esse vídeo. E se tu quiser dar alguma dica ali do que a gente pode falar no sussurros do inconsciente, é só deixar um comentário. Obrigada por ter ficado até aqui. Até a próxima.